E aí galera, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, vamos falar hoje sobre masturbação e pornografia. Gente, eu tenho observado muito que masturbação e pornografia têm se infiltrado muito no meio dos jovens das igrejas. E isso é um problema sério, isso não é uma brincadeira. E muitas pessoas acham que é um problema da... Nem vem como problema. Vem como como é coisa da idade e tudo mais. De fato é. Mas é um problema sério. E os líderes da igreja, os líderes dos jovens, eu percebo que quando um problema desse é apresentado para eles, eles recuam. Gente, a gente não pode recuar com um problema muito sério. A gente não pode parar de falar de uma coisa muito séria. A gente não pode abafar um pecado desse. Porque na palavra diz que aqueles que praticam a imoralidade sexual não reinarão o reino de Deus, o reino dos céus. E, sinceramente, a imoralidade sexual não é só ter o ato da sexualidade. Um homem e uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres. Não, envolve também masturbação. E masturbação e pornografia é um problema que já vem se acarretando há muitos anos. Só que tá chegando um momento que ele está explodindo. Está explodindo não, ele já explodiu. E tem muitos jovens, tanto homem quanto mulher, com problema nisso. E gente, uma coisa que eu também tinha problema com pornografia e masturbação. Eu conheci a pornografia e a masturbação com 12 anos de idade. E quando eu conheci, eu fiquei assim, caramba, eu não entendia muito, criança, né? Não entendia muito, eu ficava meio assim. E eu fui aprendendo, no meio da caminhada, mergulhado nessa lama de pornografia e masturbação, que eu fui aprendendo coisas, infelizmente fiz coisas que hoje eu me arrependo muito, hoje eu não me engrandeço por isso, porque eu sei que foi uma atitude super estúpida, desculpa o linguajar. E depois eu entrei para a igreja. Eu entrei para a igreja e eu descobri, pessoas falaram para mim que isso era pecado. Quando eu descobri que isso era pecado, eu falei, eu tenho que lutar para parar com isso. Sinceramente, quando eu comecei a lutar para parar com isso, foi onde eu caí. Foi onde eu comecei a praticar mais. Porque quando você ainda não tem conhecimento do que é errado, você faz só por fazer. Mas quando você tem conhecimento do que é errado, você começa a fazer porque você não consegue parar. Eu queria parar, mas eu não tinha força. E eu, sempre que praticava, eu pedia perdão, eu falava, Jesus, eu quero parar, eu vou fazer jejum de 1 mês, eu vou fazer jejum de 3 meses. Cara, sempre que eu falava que eu ia fazer um jejum de 1 mês, eu quebrava. Assim que eu passava 2 dias, eu ia e quebrava. Porque no meu entendimento, eu só ia conseguir parar com a minha força, com a força dos meus braços. E eu entendi que não. Eu entendi que a gente só vai conseguir parar com Jesus. Quando eu aprendi isso, eu falei assim, caramba, tá aí. O segredo nunca vai ser eu, o segredo sempre vai ser Ele. Porque quando eu comecei a botar Deus no meio disso, no meio disso, para eu parar, para eu largar, eu falei assim, Deus, agora eu quero começar a viver para Ti. E uma frase que todo crente, ou pessoas que estão se caminhando para ir pro Evangelho, ouve ainda mais pessoas que têm problema com isso, que o corpo é o templo do Espírito Santo. Cara, é verdade. Quando você recebe o Espírito Santo e você pratica o ato da masturbação e assiste também filmes pornográficos, cara, é tipo como se você estivesse obrigando o Espírito Santo a se masturbar com você e assistir filmes pornográficos com você. Um cara que tá falando pra você agora é um cara que tinha problema há 6 anos atrás. E hoje eu não tenho mais problema com isso, em nome de Jesus. E eu creio que você também não vai ter.
Quando você começar a colocar Jesus, contar para alguém o primeiro passo para você em relação a isso, é confessar a Deus que você não tem forças, você sozinho não tem forças para largar. Outra, chegar para o seu líder ou para o seu pastor ou para o seu pai espiritual que você tem esse problema que você quer largar. E terceira, depois que você fez esses dois, contar para Deus e contar para o seu líder, você tem que se esforçar a parar. Você tendo esses três pilares para você conseguir parar, cara, Deus vai entrar na providência com vocês em relação a isso e Deus vai agir grandemente em relação nessa área. Sabe por quê, cara? Eu tô falando isso porque quando a gente peca em relação a isso, a gente se sente mal. Ainda mais pessoas que estão caminhando em relação ao reino e querem parar. Elas se sentem mal e elas se sentem impuras, elas se sentem indignas de ir para a igreja, porque as pessoas elas acabam de pecar e aí, exemplo, no dia seguinte tem um culto e elas não vão por causa disso. É isso que Satanás quer que você faça, que você tenha medo, que você recue, só que não faça isso. Mesmo que você peque, cara, vá para a casa do seu pai, se arrependa e lá ele vai liberar sobre sua vida o perdão e vai derramar sobre sua vida a graça. Só que tem uma coisa, não fuja. Não fuja disso. Isso é um problema sim. Primeiro de tudo você tem que reconhecer que você tem um problema. Você reconhecendo isso e falando as três dicas que eu falei, cara, Deus vai te ajudar a largar isso. O Espírito Santo vai começar a ministrar no seu coração em relação a isso. E você vai conseguir parar. E quando você conseguir parar, você vai conseguir instruir pessoas para parar também. Entendeu? E quando eu tive problema com isso, a primeira coisa que eu fiz foi correr pro meu pastor. Eu falei, pastor, eu tenho um problema com isso, e ele me instruiu, e infelizmente eu caí de novo, e eu comecei a buscar vídeos no YouTube, comecei a fazer tutorial, comecei a fazer devocional, eu falei, caramba, eu tenho que parar, porque o meu entendimento era, eu não nasci com isso. Se eu não nasci com isso, isso foi implantado em mim, e eu tenho que arrancar isso. Eu tenho que arrancar essa semente ruim que foi plantada na minha terra. Entendeu? E eu falei, caramba, olha a nossa juventude, como ela tá morrendo e tá padecendo em relação a isso. Cara, é que alguns jovens eles vão ficar com vergonha de falar. Mas se chegarem em uma roda de jovens na igreja e jogar esse tema, tem muitas pessoas ali que tem esse problema e a gente nem imagina que tem. Jovens cheios do Espírito Santo, jovens com promessas, jovens com revelações top do Espírito Santo, jovens com potencial enormes, tem problemas com isso e a gente nem sabe, nem parece, porque é um pecado que ele é tão escondido, ele suga tanto o seu, como eu posso dizer, a sua identidade, que você nem imagina que aquela pessoa tem esse problema. Então, gente, vamos lutar contra isso. E uma dica, líderes de jovens, que você lidera, claro, né, se você é líder de jovem, você lidera. Um rebanho foi entregado na sua mão para você ser líder de jovens, cara, toque nesses assuntos. Toque nesses assuntos porque Jesus está voltando. E Jesus quer, a intenção de Jesus é levar todo mundo, mas Jesus sabe que nem todos vão com ele. Mas vamos nos esforçar para levar o máximo de pessoas. Vamos ajudar pessoas que têm problema com isso, assim como outros problemas também, outros pecados também. Mas o vídeo de hoje é esse. Então, gente, vamos focar nisso. Porque isso é um problema que está se alastrando nas igrejas. É um problema que está contaminando muitos jovens. Jovens estão morrendo literalmente. E estão morrendo espiritualmente. E, cara, Romanos diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Show. Só que quando a gente peca, a gente está morrendo. E quando a gente peca, a gente está morrendo. E outra, a gente está crucificando Jesus na cruz. Uma coisa que eu aprendi, duas coisas que eu aprendi, na verdade, na época que eu tinha esse problema. Eu conversei com duas pessoas. Uma pessoa falou assim pra mim, cara, lembra-se disso e você nunca mais vai esquecer.
e eu lembro até hoje, ela falou assim, quando você se masturba, você está transando com o Espírito Santo. Cara, aquilo entrou de uma tal maneira no meu coração que eu falei, é verdade. Comecei a ficar desesperado, eu falei, é verdade. E a segunda tem a Trindade. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. Brother, o Pai fica lá em cima te olhando. Ele fica te vigiando. O Filho, ele também fica te vigiando. E o Espírito, ele está do seu lado, ele está dentro de você. Imagina a Trindade, cara. Imagina a Trindade divina. Eles olhando, vendo você fazer uma coisa que Satanás implantou. Eles ficam tristes, eles ficam magoados, eles choram, cara. Eles choram de tristeza. Mas eles se alegram quando você se arrepende de coração. Quando você se arrepende, entrega a sua vida literalmente para Deus e joga esse problema ao pé da cruz, cara, Jesus fala assim, ele se arrependeu. O Espírito Santo vai, acalenta o teu coração e o Espírito Santo te coloca de pé novamente para dar continuidade na sua caminhada. Então, cara, vamos buscar, vamos lutar contra isso, porque isso é um problema realmente do inferno. Realmente é um problema muito grave. E é isso, gente. Curta a nossa página, compartilha, comenta. Gente, meu Instagram é @SantanaJuan, tá? Pode me chamar e eu vou ver se eu coloco aqui também o número do meu WhatsApp. Quem tiver com problema, vou ver se eu coloco também o Instagram. Quem tiver com problema, me chama no direct ou no WhatsApp. Vamos conversar sobre isso, vamos te ajudar, vamos ministrar no seu coração em relação a isso, para você sair dessa, tá? Para você voar no reino. Valeu, gente. Fiquem na paz. Essa foi a palavra de Deus top. Fui!